A Luísa está lá em Niterói, né, na Igreja Socorrista de Niterói. O pastor Rafael, filho da pastora Conceição, rapaz, filho de um pastor que já está com o Senhor, muito amigo, pastor Hamilton, e a consagração dele foi ontem, e ontem o pastor Luiz não esteve lá, então está hoje lá abençoando, e junto com a igreja nesse momento de alegria. Amém? E eu também queria dizer para vocês que eu fiquei muito feliz hoje no culto dos flashes. Eu quero agradecer a todos que participaram. Gente, olha que coisa mais linda. Vocês já viram assim, ornamentação mais simples e mais linda? Não é verdade? Os rios de água viva. Nos lembra os rios de água viva do Senhor. Aleluia, não é? É assim que a gente tem que ser. A gente tem que ser como as crianças, na simplicidade. Temos que abrir o nosso coração para Jesus, temos que servir ao Senhor. Gente, nós precisamos ensinar os nossos filhos. Tragam seus filhos, não deixem de trazer. Tragam as crianças para escutar a palavra. A semente fica plantada no coração. Amém? E é lindo eles terem um domingo. Essa ideia dos flechas foi maravilhosa. Nasceu no coração de Deus. Porque é um culto em que as crianças participam e um culto também em que nós podemos trazer uma pecinha de teatro linda, muito bem escrita pela nossa Gabriela, né? Gabi, vocês chamam de Gabi, né, Sandra? Gabriela, é Gabriela, nossa Gabriela. Gente, olha, uma palavra que eu tenho certeza que ficou no coração deles, mas que ficou no nosso coração, não é verdade? Quem não assistiu tem que assistir. Procure o culto de hoje de manhã e assista, porque faz a gente pensar se realmente a gente está bebendo dessa água fresca, né? Nós abrimos nosso coração, Jesus entrou e a gente precisa beber dessa água todos os dias. Amém? Foi tudo muito lindo, maravilhoso. Eu sei que ontem a Marcelene veio sábado para trabalhar, ajudar aqui, passeando, eu não sei, algumas pessoas estiveram aqui. Então, isso tudo é importante. E eu também quero mencionar, gente, ontem teve um evangelismo lá na Ladeira dos Tabajaras. Por que eu estou falando isso tudo? Porque isso tudo tem a ver com a palavra. E o Cláudio faz parte de um grupo que prega Jesus, principalmente nas áreas desfavorecidas, nas comunidades. Não é verdade, Cláudio? E ali o pastor Josimar, pai do Kirk, os recebeu ali. Igreja linda, né? Toda bonitinha a igreja lá em cima. E eles formaram grupos e eles foram de casa em casa apresentar Jesus. Gente, eu vou dizer uma coisa para você, Cláudio. É porque eu não tenho mais tempo para fazer as coisas. Eu já tenho tanta coisa para fazer, mas essa é minha praia, sabia? Eu já falei com a Suzana, aquele negócio de ir para a praça para orar, também é minha praia. Eu gosto disso. Eu gosto de ir no meio do povão para levar a palavra de Cristo. Mas eu orei por vocês. Eu não fui, mas eu orei por vocês. Mas eu gosto disso. E eu peço que Deus levante aqui, na nossa igreja, pessoas que tenham esse amor, sabe? E esse desapego de ir lá e bater na porta da casa da pessoa, e a pessoa abrir, e você dizer, olha, eu vim trazer algo aqui que eu tenho certeza que é tudo de bom para a sua vida, é Jesus. E aí começa a falar. E aí pode ser que em algum momento leve uma porta na cara, né? Ou pode ser que em algum momento a pessoa disse, meu Deus do céu, era isso que eu estava esperando. Estava esperando uma resposta. Eu pedi a Deus, me dá a tua resposta. E é essa hora que chega. Então, eu peço ao Senhor que Ele mova no meio da nossa igreja pessoas que amem aos perdidos e que vão, né? Cláudio, se der tempo, no final te chamo para contar como é que foi, tá? Mas eu sei que foi uma bênção. Eu sei que ficou frutos ali que vão ser acolhidos, queira Deus, lá na igreja do pastor Josimar.
Amém? É esse o objetivo. Viver, gente, isso é reino de Deus. Um grupo de pessoas de igrejas diferentes. O Cláudio está aqui conosco. Pessoas de várias igrejas, eles se juntam, eles oram, eles regaram a oração durante quanto tempo? Não, a preparação, oração por esse evento. 1 mês, orando, regando com oração por esse evento, gerando assim, dentro deles essas vidas, e foram lá, gastaram um sábado inteiro pregando o evangelho. Isso é reino de Deus. Amém? Não é para levar para eles, não tem nada para eles, mas tem para Jesus. E isso é maravilhoso. Amém? E outra coisa importante, tivemos aqui na sexta-feira, quem pôde assistir? Então, o culto de avivamento, fala para mim o nome. Semana do Avivamento, que é um trabalho interdenominacional em que as igrejas se reúnem para celebrar, né? Não sei se eu vou falar direito, a Débora que podia explicar melhor, o pastor Marcelo, o avivamento. E o pastor é assim, aí vem uma pessoa, uma igreja recebe, uma igreja faz o louvor, de outra igreja vem uma pessoa para trazer a palavra, e ficam reunidos ali, principalmente os jovens, né? Mas eu sou jovem, né? Jovem de 61, vou fazer 62, e a gente se reúne para glorificar o nome do Senhor e ser ministrados pelo Senhor. Porque a gente precisa ganhar as vidas, e sem avivamento ninguém vai ganhar ninguém. O avivamento tem que vir. E o pastor Marcos, que é da Igreja Batista de Copacabana, trouxe uma palavra tão boa, gente, também está no link de avisos da igreja. Ele falou o seguinte, que o avivamento começa em nós, né? Aí você vai dizer, pastora, você descobriu a pólvora, ele descobriu a pólvora. Não, todo mundo sabe que o avivamento tem que começar em nós. Mas ele foi falando de uma maneira tão simples, mas que a gente se identificou e a gente viu ali formas práticas da gente realmente estar sintonizado com o Senhor e estar pronto para ser usado por Deus para ganhar almas. Então, tem tudo a ver. Vocês vejam que tudo tem relação, né? Os flechas, o trabalho lá na Ladeira dos Tabajaras, o trabalho da Semana do Avivamento e a nossa vida, o nosso chamado. O grande objetivo de Deus é a gente pregar e ganhar almas. Esse que é o objetivo, é isso que nós vamos falar hoje. Tá bom? Então vamos orar. Senhor Jesus, em teu nome, estamos aqui, Senhor, para te glorificar, te exaltar e, sobretudo, para aquietar o nosso coração, escutar, Senhor, o que tu vais falar conosco. Ó Deus, em teu nome, que eu seja um instrumento que tua palavra possa fluir, Senhor. Com toda humildade eu te peço, Senhor, fala aos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, a Ingrid parece até que adivinhou que eu ia falar um pouquinho de Pedro, né? Porque ela citou Pedro aqui. E eu achei interessante, até deixa eu fazer um parênteses, a Ingrid sentada fazendo louvor, falei, meu Deus do céu, essa minha filha é criativa, por que ela está sentada, né? Aí, de repente, eu lembrei que tem 2 semanas que ela foi operada né, nas pernas, então eu falei assim, bom, não foi criatividade, foi necessidade, mas eu louvei a Deus, porque ela se adaptou, amém? Ela tinha que louvar a Deus. E ela veio, sentou quando precisou, levantou quando precisou e ministrou. E a gente tem que fazer na nossa vida tudo isso. Não vamos deixar que os impedimentos sejam pretextos para a gente não fazer o que a gente tem que fazer, né? Então, ela comentou sobre Pedro. E ela falou, então, de Pedro, como Pedro, realmente, naquela hora que ele estava pescando, ele ficou realmente admirado, né, com Jesus. Jesus disse assim, deixa os peixes e vem ser pescador de homem, e ele foi. E Pedro,
ele é realmente o discípulo que talvez nós todos nos identifiquemos na nossa humanidade, não é verdade? Porque ele era espontâneo, ele era assim, às vezes presunçoso, se gabava, né? Ele era humano, né? Então a gente pode pensar o seguinte: ele caminhou sobre as águas, mostrou fé, obediência. O Senhor disse: vem, ele foi. Depois ele afundou, mas ele foi, né? Ele teve fé, ele foi destemido. Ele teve a revelação de Jesus como Cristo. Que profundidade! Ele falou dessa revelação. Depois ele testemunhou justamente a transfiguração. Ele tinha intimidade com Deus. Só 3 foram com Jesus ali no momento da transfiguração. Ele era um homem que tinha intimidade com Deus. A gente pode pensar em tantas coisas. Naquele momento que Jesus foi lavar os pés dos discípulos, ele não quis: não, Senhor, não sou digno, né, que tu laves os meus pés. Jesus disse assim: não, então você não vai ter parte comigo. Não, então me lava todo. Né? E ele é do outro extremo. Quer dizer, esse homem, ele mostrou tantos momentos a fé, disse: eu vou contigo até o fim, Senhor. Eu vou contigo até o fim. E daí a pouco negou Jesus 3 vezes. Jesus alertou, né? Não, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E negou. Então, como que um homem tão humano, né, como eu já falei, e depois ele se tornou um líder da igreja tão poderoso, tão usado por Deus, tão influente, né? Até hoje, a gente aprende com Pedro essas cartas. Dessa semana nós lemos no nosso plano de leitura, né? Nós temos um plano de leitura, estamos fazendo até dezembro, maravilhoso, ele está suavezinho. Essa semana a gente leu a epístola de Pedro, né? A primeira e a segunda, lemos. E o que acontece? Por isso eu vou utilizar até esse texto, né? Primeira epístola de Pedro. E Pedro, ele se tornou um homem que amadureceu. A gente conhece o Senhor e a gente tem que amadurecer. A gente não pode ficar com a experiência que a gente teve naquele momento e pronto. A gente tem que ter profundidade. Hoje nós vimos que nós temos que essas águas têm que fluir de nós. Mas essas águas, elas só podem fluir se a gente estiver na fonte, bebendo da fonte, bebendo da fonte. E aí nós vamos amadurecendo, nós vamos crescendo. Os nossos erros nos ensinam também. Os erros de Pedro ensinou a Pedro. Então, Pedro se tornou um homem poderoso em Deus. E ele escreveu essas cartas num período, gente, um pouco antes justamente da destruição toda ali do templo, mais ou menos anos 60, entre 60 e 69, depois de Cristo, antes da destruição do templo. Naquela época, a época da perseguição da igreja, uma perseguição muito forte. E ele fala aqui, fortalecendo os crentes a que ficassem esperançosos em Deus, fortalecidos, que se sofressem, eles perdoassem os seus torturadores, os seus perseguidores, enfim, que teriam vitória, falando sobre a vitória que eles teriam em Deus, nem que fosse na eternidade, mas teriam a vitória. Então, eu queria que a gente pensasse nisso tudo, porque nós estamos vivendo num tempo e que aqui nós não sofremos perseguição. Há países, né? Aí a Sandra, especialista ali, você pode até falar com ela, dos países que sofrem perseguição, tortura. Mas nós enfrentamos aqui a realidade da nossa vida,
esse tempo moderno, esse tempo de tantas coisas que facilitam exatamente a queda, que facilitam justamente o afastamento de Deus. Quer dizer, é um outro tipo de provação, né? É um outro tipo de provação. Eu não sei, o pastor Marcos, no sábado, aqui, ele trouxe uma estatística, que eu não sei a fonte, ele não deu a fonte, mas ele falou de Zona Sul do Rio de Janeiro, com 1.500.000 habitantes, e com 54 mil cristãos, incluindo os que se dizem cristãos, os evangélicos e os católicos. Nem 5%, gente. Ele comparou a Zona Sul com um país torturado, um país perseguido, Oriente Médio, entende? Então, isso não pesa o teu coração? Precisa pesar. A gente precisa pensar nisso, que as pessoas estão felizes, que as pessoas estão farreando, que as pessoas estão por aí aproveitando a vida, mas estão se perdendo. E isso é muito triste. Então, como é que nós vamos afetar essas vidas, gente? Só se nós estivermos avivados em Cristo, só se nós estivermos firmes em Cristo. E nós vamos começar a afetar os que estão mais próximos da gente. Vamos ter inspiração de Deus para fazer evangelismo. Vamos ganhar esse mundo. Amém? No nome de Jesus. Aleluia. Então, vamos lá. Né? Eu botei aqui, um Pedro frágil, impetuoso e emocional. Amadureceu na fé, aprendeu com seus erros e, conhecendo a palavra, conhecendo os ensinamentos do Senhor, e recebeu a plenitude do Espírito Santo. Isso foi fundamental. Precisamos entender que nós não podemos andar sozinhos, nós temos que andar com Jesus. Temos que ser capacitados por Jesus. E precisamos caminhar juntos como igreja também. Amém? Para ser efetivos nesse mundo. No nome de Jesus. Então, vamos abrir na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, dos versículos 22 a 25. Diz assim: tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória. Toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Amém? Aleluia. Então, queridos, não adianta. Eu falei, nós somos como a flor da erva. A gente não sabe a nossa hora, ninguém sabe. E eu tenho ficado alarmada com muitas notícias, sabe? De pessoas que estão com dificuldades. Pessoas que estão partindo, pessoas que estão enfrentando isso. E eu não sei quando que eu vou passar. Pode ser logo, pode demorar mais um pouco, ninguém sabe. Eu preciso ter a minha vida firmada em Cristo. Eu preciso estar no Senhor, pronta para o que Ele quiser fazer e bebendo da fonte, né? Hoje o pastor Aloysio falou que quando o Senhor mandou as águas lá para o povo de Israel, que eles beberam, as águas ficaram saindo, que com certeza eles não apenas beberam, eles se banharam, eles desfrutaram. E nós precisamos desfrutar dessa vida com Deus, dessa presença de Deus. Nós precisamos desfrutar, né? Aleluia. Aleluia. Aqui nesse trechinho, né? Olha que coisa tremenda. A nossa alma
ela foi purificada pela obediência à verdade. Nós fomos purificados pela obediência à verdade. E ele diz aqui no verso 22 que nós precisamos ter em vista o amor fraternal não fingido. Amai-vos de coração uns aos outros, ardentemente, a fonte da purificação da nossa alma. É a verdade, é Jesus. E quando nós nos entregamos a Jesus, esse amor flui de nós e nós precisamos viver, obedecer à verdade e precisamos viver esse amor genuíno. Nós precisamos amar as vidas. Queria que a gente pensasse, sabe? Muitas vezes ao longo da nossa vida, pessoas passam por nós. Às vezes a gente afeta a vida daquelas pessoas, a gente ajuda, às vezes aquelas pessoas vão embora, dão as costas para nós. Às vezes a gente continua seguindo junto, né? Essa igreja tem 40 anos. Há pessoas aqui que estão convivendo 40 anos. Nós somos família. Amém? Há pessoas que Deus vai enxertando. Deus trouxe Matilde. Eu não consigo imaginar minha vida sem a presença da Matilde. Parece que quando eu casei com a Luísa, eu já casei com a Matilde também. Né? Porque quando a gente casa com a família. A Matilde veio, ela, Letícia, vieram. Jesus foi uma obra de Deus que trouxe. Ela estava lá nos Estados Unidos, Jesus trouxe. Né? Mas foi muito bom isso que Jesus fez. E aquelas pessoas que você sofreu, que você teve ressentimento, que você foi magoado, que você quer esquecer. A gente tem que viver esse amor verdadeiro, não fingido, um amor que não seja hipócrita. A gente tem que viver esse amor integral. Nós temos que amar as pessoas que a gente não conhece, né? O Cláudio foi lá com a turma. Quantas pessoas, Cláudio? 50 evangelistas. Glória a Deus. Pregando para pessoas que eles não conhecem, gastando o sábado que eles podiam fazer outra coisa para pregar o evangelho. Esse é o amor, né? Pessoas desconhecidas, às vezes é mais fácil você pregar para pessoas desconhecidas. E quando Jesus te traz pessoas que você precisa receber e perdoar, isso tudo a gente tem que viver. A gente tem que viver esse amor verdadeiro, esse amor que está falando aqui. Amém? Temos que deixar o Senhor. A alma purificada, ela é purificada quando esse amor não fingido vive em nós. Jesus é amor. A fonte da purificação da nossa alma é esse amor não fingido. Entende? É uma coisa que alimenta a outra. Obedecendo a verdade, obedecendo a Jesus, é tudo interligado. A natureza tem que ser esse amor genuíno do coração. E vem de Deus, vem do alto. Isso a gente tem que viver, a gente tem que ter na nossa vida. Mas tem um outro trecho aqui, na primeira epístola de Pedro, que eu queria que você lesse comigo, que é para trás um pouquinho, dos versículos 13 ao 16. Olha que tremendo, gente. Como ele fala sobre essa vida de santidade que nós temos que viver. De que maneira? Ele diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo.
cingindo o vosso entendimento. Gente, quando a gente cinge, a gente bota o cinto. Para que a gente bota o cinto? As mulheres não sentem tanto isso. As mulheres que são abençoadas com a cinturinha fina, elas não botam o cinto para segurar a calça nem a saia. Ela bota para enfeitar. Mas os homens, normalmente, que são mais retinhos, eles botam um cinto para segurar a calça. Muitas vezes, né? Que não faz nem a pence. E se não botar o cinto, a calça cai. Não é verdade? Então, o cinto é para segurar. Vocês sabiam que o nosso entendimento tem que ser cingido? Ele tem que ficar cingido. Ele fica cingido pela graça de Deus, pelo conhecimento de Deus. O nosso entendimento ele não pode ficar solto. Ele tem que ficar seguro. Ele mesmo diz aqui, o apóstolo Pedro, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida pela revelação de Cristo. Queridos, Jesus se revelou para nós o recebemos, nós o aceitamos como Salvador, nós o acolhemos no nosso coração, mas a gente tem que ter revelação de Cristo todo dia. Ele vai se revelando de glória em glória, ele vai se revelando, ele vai ficando maior para nós. E o nosso entendimento tem que estar cingido por essa graça, pela revelação de Cristo. Porque a gente vê tanta coisa no mundo que a gente perde a fé, a gente perde a esperança, a gente diz, meu Deus do céu, não vale a pena. Não vale a pena viver, não vale a pena, porque a gente vê, muitas vezes, o ímpio prosperando, a gente vê injustiça, a gente vê tanta coisa, mas esse é o mundo que jaz no maligno. E a gente tem que cingir o entendimento, cingir, como ele está dizendo aqui, esperar inteiramente na graça que nos está sendo revelada, está sendo trazida na revelação. Quer dizer, gente, quanto mais revelação, mais graça. Quanto mais revelação, mais graça. E essa graça sustenta o nosso entendimento. Para a gente continuar com esperança, a gente continuar lutando, a gente continuar dizendo, vale a pena sim, Senhor. Eu vou prosseguir, eu vou vencer, e eu vou levar um monte comigo. Eu não vou sozinha, porque eu vou abençoar muitas vidas. Amém? Eu não posso deixar. Hoje o pastor Luísio falou, a gente não pode represar essas águas que a gente recebe. Sabe, isso foi muito sério, muito profundo. A gente tem que distribuir as águas, para essas águas irem e vir mais águas, essas águas passarem e a gente prosseguir. E depois as crianças terminaram cantando, né? Aquela que fala que vai as águas no tornozelo, vai nos lombos e vamos nadar nas águas, vamos nadar nas águas. Quer dizer, a gente nem nada, a gente é levado pelas águas. Amém? É tremendo, tremendo. E ele diz assim, como filhos da obediência, não vos amaldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Amém? Então, queridos, nós somos filhos da obediência. E nós temos que conhecer a esse Jesus, e temos que saber o que Ele quer, e temos que obedecer. E não podemos deixar a nossa consciência solta por aí, influenciada por esse mundo que está de ponta cabeça. Os nossos valores precisam estar no lugar. A nossa vida precisa estar centrada em Cristo. Agora, não é com legalismo, nem é com autoritarismo. Sabe, quanto mais a gente conhece ao Senhor, mais a gente vê que a gente não é nada, e que Jesus é tudo. E que a gente tem que ter misericórdia de todos. Temos que ter amor. Amor sincero, não fingido. Não pode haver um amor hipócrita. Nós lemos isso aqui.
Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Nosso Deus, Ele fez essa obra em nós por um motivo, para nos salvar, para nos dar salvação eterna, para nos dar autoridade para essa santificação, mas, sobretudo, para a gente pregar para quem ainda não conhece. Esse é o grande objetivo do Senhor. Amém? Aleluia. Então, vamos mais adiante aqui. Eu li esse texto, mas eu vou começar do verso 9, capítulo 2, a partir do verso 9. Essa epístola é muito rica. Quero dizer para vocês, quero dizer para mim, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Vocês ouviram isso? Vamos ler isso, botando nós. Vamos lá. Vamos lá. Nós, porém, somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. E ele continua, vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém? Nós alcançamos misericórdia. Aleluia. Sabe, nós somos nação santa, povo adquirido. Eu não sei como é que estava a sua vida, mas eu estava desgarrada. Eu era uma menina desgarrada. A minha família não podia nem me ajudar, porque minha família estava desgarrada. Minha família era desgarrada. E Jesus foi lá e me alcançou com sua misericórdia. E Ele me deu um objetivo de vida. E Ele te deu um objetivo de vida. Nós somos um povo santo, nação santa. E só tem uma forma, é a gente permanecer nele, a gente buscá-lo, a gente se santificar. E Ele continua aqui, gente, Ele continua. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Amém? Aleluia. A nossa parte é a seguinte: buscar o Senhor, se manter firme, ler sua palavra, orar, o buscar. Mas tem um detalhe: nós temos que nos abster das paixões. Paixões não é só com relação a sexo, não, gente. As paixões, as nossas inclinações, qualquer, a nossa fraqueza, a nossa raiva pode ser uma paixão. Você fica enfurecido e você se deixa dominar. Os sentimentos, as paixões desequilibradas, as coisas que te fazem agir sem pensar. Mas o nosso entendimento tem que estar o quê? Cingido pela graça que nós recebemos através da revelação de Cristo. Então, na medida em que Cristo é revelado para mim, eu sou coberto dessa graça e o meu entendimento fica cingido. E eu, na hora da minha provação, as minhas paixões, eu que vou ter que dominar. Não vai ser Deus. Deus, na hora que eu tiver vontade de fazer aquela bobagem,
me derruba. Assim é fácil demais, né? Assim, na hora de pecar, você quer que Deus use você de marionete? Não. Nós temos o livre-arbítrio, nós temos o nosso entendimento. Então, nós precisamos verdadeiramente nos guardar de fazer, né? É bem essa expressão aqui, ó. Nos abstermos, temos que nos abstermos das paixões carnais. O pastor Lucas Marques do Chile, ele veio aqui nessa igreja, ele disse assim, nós somos terranautas. Eu achei estranho, né? Terranautas. Os astronautas vão para a Lua, vão para os astros. Nós estamos na Terra, somos terranautas. Nós fomos enviados para cá, somos peregrinos, nós não somos daqui. Então, nós que somos peregrinos, que estamos indo para o Senhor, estamos indo lá para o Senhor. Enquanto isso, temos uma missão aqui, nós somos terranautas. E nós precisamos, então, manter comunhão com o Senhor, ter revelação do Senhor, manter a nossa mente, nosso entendimento cingido. Amém? Com sobriedade. Na hora da provação, na hora da dificuldade. Agora, aquelas pessoas iam enfrentar julgo, prisões, mortes, crucificações. Nós não. A nossa luta aqui realmente é principal, é contra as potestades e contra esse império do inimigo, o império das trevas. Mas nós não somos desse mundo, mas nós temos que amar as pessoas desse mundo, os nossos vizinhos, os nossos parentes, os nossos familiares, os nossos chefes que às vezes nos perseguem, né? As pessoas que estão à nossa volta, nós temos que amá-los. Gente, se você depois ler, né? Se você não leu essa semana que passou, pega o plano de leitura, lê a leitura atual e volta lá para Pedro depois e lê mais um pouquinho também, porque ele fala tanta coisa que a gente diz assim, meu Deus do céu, é comida. Ele fala aqui que a gente tem que desejar o leitinho, né? Quando a gente se converte, o leitinho, depois a gente passa para a papinha, para a comida. Se você parou lá no leite, não tem problema. Toma leitinho, o leitinho vai ser engrossado com maisena, daqui a pouco você vai para a papinha, daqui a pouco você vai para a comida grossa. Porque Jesus quer você pronto para pregar lá junto com o Cláudio. Cláudio, eu vou dar um jeito, viu? Vou dar um jeito. Não sei como é que Jesus vai fazer isso, mas nós vamos fazer. Para a gente ir. Amém? Então, queridos, nós fomos resgatados da terra, mortos para o mundo. E eu já vou chamar a Débora aqui, que a Débora, não sei se ela nem leu minha mensagem que eu mandei para ela. Você leu? Glória a Deus. Essa filha é ótima, né? Porque, olha a música, gente, a nossa música. Geração escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, resgatado das trevas, mortos para o mundo, justificados de todo o pecado e escolhidos para ministrar diante dele, em adoração, em santidade, em espírito e em verdade. Manifesta, Senhor, tua glória e poder. Tu habitas em nós, somos templos do Espírito Santo. Gente, nós já éramos nada. Cada um aqui que fale de si, sabe, do que você foi. E Jesus não olhou, não levou em conta o que você era. E você que está nos ouvindo, que talvez ainda não tenha aberto o coração para Jesus, Jesus não está olhando para o que você é, para o que você fez. Ele está olhando para você e Ele te ama e Ele quer transformar a tua vida. Ele quer te resgatar. E Ele quer nos usar para resgatar todos, gente. Sabe, aquela pessoa que você possa abominar, aquela pessoa que faça, pensa numa coisa abominável que você não aceita, que você viu alguém fazendo.
Jesus quer que você olhe para aquela pessoa e que você ame essa pessoa. E que você diga: Senhor, tem misericórdia. Assim como Jesus fez. É isso que Pedro fala para eles. Sabe? Ele fala que Jesus foi perseguido, que Jesus foi torturado, que Jesus foi humilhado e que ele não fez caso disso. E é isso que ele disse para todo aquele povo, judeus, cristãos. Ele ensinou que eles precisavam amar os seus perseguidores e não desanimar. Amém? E nós precisamos aqui amar as pessoas. Não diga: eu vou para o céu, você não vai. Não diga: eu sei a verdade. Ninguém sabe a verdade. Jesus é a verdade. Sabe? Seja humilde. Sabe? Seja humilde. Ele fala que para você, nós que somos peregrinos, nós precisamos viver de tal maneira que aqueles que nos julgam, que nos condenam como pessoas erradas, que eles glorifiquem a Deus pelas nossas obras. Será que você está nesse ponto? Ou será que alguém está apontando para você, está apontando para mim, está dizendo: aquela ali fala em nome de Deus, mas ela não vive a vida com Deus? Queridos, hoje aqui não é dia de acusação. Hoje é dia da gente ir para diante do espelho. Hoje é dia para a gente chegar diante do Pai, chegar diante da palavra e dizer: Jesus, a Ingrid falou aqui, aquieta-te, alma, minha alma, aquieta-te. Hoje é dia de você aquietar a tua alma e você dizer: Jesus, tu me salvaste. Jesus, tu me recebeste mesmo eu sendo como eu era. E mesmo eu sendo o que eu sou, porque ainda há coisas terríveis em mim que tu precisas tratar, que tu precisas tirar, que tu precisas limpar. Será que você é capaz de se apresentar diante de Deus reconhecendo que você precisa dele? É para isso que ele nos chamou, para sermos um sacerdócio real. O seu amor tem que fluir, o seu perdão tem que fluir, ele precisa nos cobrir. Nós precisamos buscá-lo. Aleluia. Vamos ficar de pé. Aleluia. Aleluia. Vamos ouvir essa música, esse louvor. Eu não sei se a Ingrid tem ali a letra. Mas primeiro ouça para depois você cantar. Somos
Aleluia. Aleluia. Será que você nesta noite, você é capaz de dizer para Jesus: Senhor, eu abro mão das minhas paixões. Eu abro mão, Senhor. Eu me separo daquilo que me afasta de Ti. Isso tem que ser algo pessoal, algo teu, do íntimo. Aleluia. Se você está nos ouvindo hoje, você nunca abriu seu coração para Jesus, coloque a mão no seu coração e faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que preciso de Ti. Te recebo, Senhor, na minha vida, no meu coração. Te recebo como meu Salvador. Te recebo, Pai. Cobre minha vida, Jesus. Que Teu sangue lave o meu coração, me lave dos meus pecados. Geração escolhida. Amém, Jesus. Sacerdócio real. Nação santa. Aleluia. Você é povo santo, povo eleito, sacerdócio real. Você foi chamado para adorar ao Senhor em santidade e em espírito, em verdade. Você está disposto a se despojar das suas paixões, daquilo que te separa de Deus. Vem aqui na frente e apresente-se para Deus. Eu vou chamar os pastores. Murilo, pastor Murilo, né? Eu acho que só estou eu e pastor Murilo. E chamar os diáconos, Luca, Cláudio. Se você quer ser renovado nessa noite, você, aleluia, você reconhece esse chamado como o sacerdócio real. O Senhor aqui está para te receber, não está para te acusar, está para te fortalecer, para que você possa vencer aquilo que talvez
te puxe para trás. Ele está aqui para te abençoar, para te tornar um sacerdote firme ali na presença de Deus para adorar. E um pregador com a tua vida, um pregador com a tua autoridade do céu sendo usado pelo Espírito Santo. Aleluia. Enquanto nós cantamos mais uma vez, nós vamos orar aqui por você, abençoando sua vida. E esse seu propósito hoje que você está tomando diante de Deus. Senhor, eu sou sacerdócio real. Fui comprado pelo teu sangue. E eu quero te servir sem impedimentos, ó Deus. Quero ser usado por ti. Em nome de Jesus. Amém.